Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia a Dilson Lima, bom dia aos melhores ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa, nublada desta quarta-feira, 1º de abril de 2015, dia da mentira, mas verdades serão ditas aqui no Jornal da Clube. Tremei! E nesta quarta-feira, Renato, dia 1º de abril, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir a situação de moradia das famílias que foram ou terão que ser removidas por conta das obras de construção do veículo leve sob trilhos, o famoso VLT. O debate ocorrerá no complexo das comissões técnicas aqui da Casa a partir das 14 horas. A audiência atende a solicitação do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL. Aliás, quando é que vão recomeçar essas obras, hein? Você sabe, Jonas? Tem alguma bola de cristal aí, né? Nós vamos saber hoje, porque em requerimento o parlamentar explica que o VLT é uma obra da mobilidade urbana com 12,7 km de extensão. É uma obra importante, onde já se enterrou dinheiro público muito e não pode parar. Ela é uma obra importante agora. É preciso que ela tenha continuidade. Ela não pode ficar parada, sendo depreciada como ela está sendo depreciada. A Borges de Melo ali, rapaz, você interrompeu uma avenida para fazer ali um túnel e não fizeram nada, pelo amor de Deus. É verdade, esta obra será financiada com recursos federais e estaduais, que acarretará desapropriação de moradias de centenas de famílias entre os bairros Parangaba e Mucuripe, Renato. E o deputado Tim Gomes, do PHS, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, ele acha que não será fácil a aprovação do projeto de lei que acaba com as coligações proporcionais partidárias para as eleições de 2016. O parlamentar conversou com a nossa reportagem e disse que a matéria foi aprovada no Senado. Aprovada no Senado. Não acredito que vai ser aprovada na Câmara tão fácil. E se for, vai ter que ter um prazo de no mínimo 2 anos para poder se reestruturar os partidos pequenos e abrir sua janela para fazer as devidas saídas e entradas dos partidos. Senão, vai prejudicar e muito e vai acabar os partidos pequenos. Portanto, o deputado acha que terá 2 anos no mínimo para poder se adequar a essa questão dos partidos pequenos. Com todo respeito ao deputado Tim Gomes, eu acho que não. Eu acho que não vai precisar de 2 anos, não. Eu acho que você pode, na lei que for aprovada, porque essa lei faz bem ao Brasil, ela pode estabelecer que as pessoas troquem logo de partido para disputar as próximas eleições. Quem acha que o seu partido não vai ter condição de conseguir os votos suficientes para existir, então sai logo do partido e esse partido se acaba por inanição. Aliás, tem um bocado desse partido aí que não serve para nada e que é melhor que se acabe mesmo. É verdade, o deputado federal Genesias Matheus Noronha, do Solidariedade, ele quer criar o distritão no estado do Ceará, ou seja, os representantes legais pelo voto serão 22, mas votados realmente. O Solidariedade pretende fazer 20 prefeitos em 2016. Essa é a luta do Partido Solidariedade, que tem à frente o Genesias Noronha, meu caro Renato Abreu. E o Solidariedade Mulher, que também tem a participação da deputada estadual Aderlane Noronha, está trabalhando por novas filiações aqui no estado do Ceará. E o projeto, Renato, o posto de saúde da Parangaba, na Avenida Germano Franklin, foi fechado no dia 27 pela Comissão de Saúde do Ministério Público. A promotora Isabel Porto, ela coordenou a visita ao posto e definiu o cenário como de completa deficiência e precariedade. O prefeito Roberto Cláudio criou expectativa de promessas de melhorias em várias áreas, mas em todas elas o serviço vem piorando. E quem paga a conta é o povo que não está sendo atendido em uma área básica com a saúde, foi o que ressaltou o vereador Ronivaldo Maia. Cerca de 90 postos serão visitados por conta de denúncias de precariedade pela Comissão de Saúde do Ministério Público Estadual. O Ronivaldo Maia propôs que a Comissão de Saúde e Seguridade Social da Câmara Municipal se integre à Comissão do Ministério Público Estadual e acompanhe as visitas constantes nos postos de saúde para ver realmente de perto o que está acontecendo, Renato. E o estado do Ceará acena com a redução de número de mortes violentas, como você falou aí, pelo segundo mês consecutivo. Até o dia 29 deste mês, do mês passado, portanto, os óbitos diminuíram 31,4% em relação a março do ano passado. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana, que presidiu a reunião de monitoramento do programa em defesa da vida ontem, dia 31 de março. Ele conversou com a nossa reportagem e nós temos os detalhes. Nós conseguimos aí, fruto desse trabalho de todo o sistema, Polícia Civil, Polícia
alcançado 30% no número de homicídios, a redução no estado. É importante destacar Fortaleza, que ela já ultrapassa, talvez fique perto de 37% a 40% de redução, e a região metropolitana 50% de redução dos homicídios. Então, a nós nos estimula o sistema a cumprir com essa missão de garantir que a população se sinta mais segura, a gente tenha mais tranquilidade no Ceará. Claro que isso é apenas um número, de um mês, esse é um trabalho que tem que ser permanente. Portanto, as mortes violentas são classificadas, Renato Abreu, tecnicamente como crimes violentos letais internacionais e correspondem a homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidos de morte, Renato. É o que eu disse aqui, tá? É importante os índices estejam baixando, parabéns ao secretário da Segurança, mas o governador tem razão, não tem nada de comemorar não, os índices estão muito altos ainda tem muita violência, é preciso continuar o trabalho. Esse negócio de ficar comemorando antes do tempo não dá certo não, está certíssimo o governador. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo 1442/2014, que suspende parcialmente a portaria 1253/2012 do Ministério da Saúde. A suspensão evita a recusa do exame de mamografia às mulheres na faixa de idade de 40 a 49 anos no Sistema Único de Saúde, o SUS. A matéria deve ser votada pelo Senado, Renato. O texto aprovado é uma emenda da deputada federal Gorete Pereira, do PR do Ceará, relatora da Comissão de Seguridade Social e Família, que mantém a mamografia para essa faixa etária com o custeio por meio de recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. A portaria permite a mamografia com recursos desse fundo apenas para a faixa etária de 50 a 69 anos, alterando aí essa tabela. Portanto, a deputada está lutando para que a mulher de 40 e 49 anos tenha direito ao exame de mamografia gratuito pelo SUS. Esse é o pensamento da parlamentar. E, Renato, a Dilma Rousseff está dando chá de cadeira no Henrique Eduardo Alves, o ex-presidente da Câmara Federal. Ela está humilhando o rapaz. A informação que tem é que o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, a pena imposta pela presidente Dilma não demora de nomeá-lo para o Ministério do Turismo. Ele ontem passou muito tempo esperando para a decisão. Na posição de Henrique, ele já tinha mandado esse ministério aí da gota serena para frente, Renato. Essa é a informação. Mas, como você sempre fala aí de Dilma, eu tive conversando com alguns ouvintes do Jornal da Clube, com uma audiência muito boa. Os ouvintes do Jornal da Clube dizem que você, Renato Abreu, às vezes implica com a Dilma, mas eu disse que não. Eu te defendo. Eu implico? Você às vezes implica, mas eu defendi. Eu tô doido que a Dilma cede. Agora, os números dizem o contrário. Ontem saiu um balanço do Banco Central dizendo que em janeiro e fevereiro o governo teve o pior déficit da história das contas públicas desde 1998, ou seja, o governo é incompetente, continua gastando demais quando não tem mais dinheiro para gastar. O rombo aí de 7 bilhões são dados do Banco Central, do governo. Então a gente não inventa fato, o fato é esse. Agora, se o cara não gosta de ouvir verdade, aí o lugar não é aqui. É verdade, eu disse para ele que não é verdade. Isso não deve ser claro, é a opinião dele, deve ser petista, como você falou aí. Acontece que aí, a dificuldade... Meu amigo, é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso não. Ó, aí eu não tenho nada a ver com isso. Tá aqui, déficit do governo de 7,4 bilhões de reais é o pior registrado em 18 anos. É verdade. Pronto. Acontece, Renato, que a dificuldade que a Dilma tem para se desfazer de desentendida é da índole dela. Ninguém pode fazer nada. O que lhe traz cada vez mais prejuízo é a teimosia que ela tem. Dilma, eu acredito, Renato, na minha condição, ela não raciocina com clareza. Não há outra desculpa. Eu acho até que o cérebro da Dilma está atrofiado. Aliás, todas as suas desculpas são desfarrapadas. Dilma não mudará nunca em qualquer momento, encantada com o poder. Ela está no segundo mandato, afogada nas dificuldades aí. Será sempre Dilma. Dilma será assim, não vai mudar. É o que pensa Jonas Mello. Portanto, essa é a minha opinião, Renato. Mas quero dizer a você que durante a rápida solenidade de posse do novo Ministério da Secretaria da Comunicação, a SECOM, o Edinho Silva do PT, ele foi empossado ontem, na terça-feira, portanto, dia 31. A presidenta Dilma sinalizou que o Palácio do Planalto, Renato, irá pulverizar a distribuição de publicidade oficial. Em suas práticas, a SECOM respeitará sempre o direito de todos à informação e ao conhecimento. Será com a satisfação e apoiará nos marcos da nossa legislação a expansão das teias de opiniões, olhares, interpretações da realidade à disposição dos brasileiros, foi o que disse Dilma. O problema do governo da presidente Dilma é porque o governo é um dragão de 5 cabeças. A presidente ontem disse
que é a favor da liberdade de imprensa, fez uma apologia à liberdade de imprensa, disse que viveu a ditadura e por isso sabe o valor da democracia, da liberdade de imprensa. Ela falou liberdade tantas vezes liberdade de imprensa, que ela devia dizer aquilo ali era pro Ricardo Bezoini, que não quer liberdade de imprensa, um bocado de petista aí que quer amordaçar a imprensa, porque o governo da Dilma, ela diz que é a favor da liberdade de imprensa, ela diz, mas o Lula, que é o patrão dela, vive esculhambando a imprensa. O Miguel Rosseto vive de beicinho dizendo que é preciso controlar a mídia. O Ricardo Bezoini tá doido para botar para o projeto da regulação de mídia. Então é um governo de muitas cabeças, aí a gente vai acreditar em qual delas? Esse é o problema. Renato, hoje é dia da mentira, mas você vai acreditar nessa. Agora o PT quer abrir mão de doação de empresas, ou seja, o PT não quer mais doação de empresas. As principais correntes internas do PT estão próximas de um acordo que prevê a proibição de instâncias do partido receber doações de empresas privadas. A sigla pretende compensar a perda, criando aí uma ferramenta digital para a coleta de doações de mais de 1 milhão de filiados ao PT. Pela proposta, os candidatos da legenda a cargos eletivos estão liberados para receber doações privadas, mas assumirão totalmente a responsabilidade pela origem dos recursos. Portanto, Só o PT acredito vendo. vai receber doação dos filiados, Renato. Só acredito vendo. Enquanto isso, o líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Acrisio Sena, ele vem criticando o baixo número de creches entregues pela Prefeitura de Fortaleza. Até hoje, em 27 meses, só 9 creches foram construídas, sendo que 4 delas, Renato, já haviam sido iniciadas na gestão de Luiziane Lins. Em pronunciamento da Câmara foi o que destacou Acrisio Sena. O vereador também lembrou que o então candidato Roberto Cláudio, em seu programa de governo, prometeu à população 80 creches. Ora, só pouco mais de 10% das creches foram entregues para cumprir a meta e seria necessário levantar aí 71 creches em 21 meses que faltam para o término da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Foi o que lamentou o vereador na tribuna da Câmara, Acrisio Sena, que está nos ouvindo neste exato momento. Renato, nós vamos a Brasília porque vem informação. Os deputados devem acionar o Supremo Tribunal Federal para barrar a redução da maioridade penal. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Lucas Pordeu Leon. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Foram 42 votos contra 17, ou seja, a maioria dos deputados considerou que reduzir a maioridade é constitucional. O parecer do relator Luiz Couto, do PT, foi derrubado. Para ele, a redução da maioridade penal fere uma cláusula pétrea, o que seria inconstitucional. O deputado defende ainda que a proposta não diminui a violência. O Congresso que quer resolver tudo na bala, quer tudo aumentando penas. Parte da mídia muitas vezes favorece também aqueles programas policiais que o tempo todo ficam colocando a culpa nos adolescentes, quando na realidade o índice daqueles que cometeram crimes de homicídio é 0,9. O deputado Marcos Rogério, do PDT, apresentou um parecer favorável à redução da maioridade. Ele argumentou que a proposta não pretende abolir a maioridade penal, apenas reduzi-la para 16 anos. Se não é a solução para o problema da violência no Brasil, é um indicador de que o Estado não vai tolerar o crime de forma impune. O Estado precisa fazer gestos, pode votar aos 16 anos, pode casar aos 16 anos, pode tanta coisa aos 16 anos, não pode responder pelos crimes. Então, acho que é um avanço que nós fizemos aqui na CCJ. Os deputados contrários à proposta, a maioria do PT e PSOL, além de PPS, PSB e PCdoB, vão entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a medida. Agora vai ser criada uma comissão especial para debater o tema. Em seguida, a medida precisa ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara e também do Senado. De Brasília, Lucas Pordeus Leão. Ok. Eles querem mesmo a esculhambação, Renato. Não, eu acho engraçado esse deputado do PT disse aí, os crimes de menores representam apenas 0,9%, ou seja, menos de 1%. Então qual é o problema de puni-los exemplarmente, para que não se contamine os outros? O que está se querendo não é pegar um menino
que bateu uma carteira numa parada de ônibus e jogado num presídio, não. O que está se querendo é punir com rigor o infrator da lei de crimes graves como homicídio. E é uma vergonha esses partidos aí ficarem com esse discurso mentiroso e que não protege a sociedade. Porque um menino de 16, 17 anos que anda com a arma e mata alguém, subtrai uma vida e destrói uma família, ele tem que pagar pelo esse homicídio. E o Estatuto da Criança e do Adolescente não deixa ele pagar, porque ele fica só 3 anos internado, mas nem preso. Então, vamos acabar com essa mentira. O povo brasileiro não aguenta mais essa mentirada toda, não. Tá certo? A maioridade penal para 16 anos não é para pegar qualquer menor que comete um delito e punir na cadeia, não. Porque o estatuto, ele vai, inclusive, ser utilizado nos outros crimes. Agora, nos crimes cruéis, graves, homicídios, estupro seguido de morte, ele deve pagar pelo crime. Não é porque ele tem 16, 17 anos que ele não deve pagar, não. Isso é um discurso mentiroso, demagógico, e é um discurso que defende esse estado de bandidagem, de violência que nós vivemos hoje no Brasil. O resto é conversa fiada. O plenário do Senado, Renato, pode votar na próxima semana, depois da Semana Santa, logicamente, 3 projetos que beneficiam estados e municípios, mas as propostas não são consensuais, porque podem retirar recursos de governadores e prefeitos. Mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Érica Christian. O Senado deve modificar o projeto que obrigaria a União, no prazo de um mês, a reduzir os juros das dívidas pagas por estados e municípios, para evitar um rombo de 3 bilhões de reais para o governo federal e ainda garantir a meta de superávit, que é a poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida. Os senadores devem aprovar a proposta que vai permitir que governadores e prefeitos depositem em juízo a parcela dos débitos, a exemplo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Pelo projeto, a correção a mais será devolvida pela União no ano que vem para os governadores e prefeitos. Em novembro do ano passado, o Senado aprovou a troca do indexador das dívidas, que ainda precisa de regulamentação. A lei estabelece que no lugar do IGPDI mais 6%, os débitos serão corrigidos pela taxa básica de juros ou pela inflação mais 4%, prevalecendo o menor percentual. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, avalia que essa mudança atenderá a todos. Isso aí vai rebater para todos os municípios. Você muda o indexador, ajusta a contrapartida quando vier a regulamentação e a bola começa a rodar em campo a partir do ano que vem, onde nós já vamos ter uma situação bem diferente. Também na pauta, o projeto que derruba uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu os estados de não cobrarem impostos como o ICMS para atraírem empresas. As bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste querem aprovar a chamada convalidação dos incentivos, que enfrenta resistências de São Paulo, que recorreu ao Supremo. Mas para votar esse novo projeto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que é o relator, ponderou que o plenário deve analisar a proposta que unifica e reduz as alíquotas do ICMS para 4% até 2028. São 2 matérias importantes que fortalecem a economia do país e o Senado vai dar prioridade a essas matérias. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, minimizou o adiamento das votações. Como essa matéria é uma matéria importante, é preciso dar um tempo para que seja construída uma solução que equilibre definitivamente os interesses dos estados brasileiros. A equipe econômica deverá novamente ser ouvida antes da apresentação dos projetos para garantir a sua aprovação. Da Rádio Senado, Érica Christian. Ok, Jonas Melo. São essas informações, 7h32. Lembrando, daqui a pouco tem sessão plenária, a última da semana, e sessão só depois da Semana Santa, terça-feira, quando na quinta os projetos e requerimentos que seriam votados amanhã, Renato, serão votados e apreciados aqui no plenário 3 de maio, sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. 7h32, só registrando sua audiência, o Acris Sena ligado com a gente, e também o Gônia Arruda, todos no som da Super Rádio Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Muito bem, 7h33. Olha para aquele ouvinte que